A maioria pode estar pensando assim, gente do céu, outra vez, nós já sabemos tudo sobre a doutrina espírita, já cansamos de ouvir sobre a doutrina espírita. Mas, nas férias de janeiro, eu estava assistindo algumas palestras e, de repente, eu assisti, uma das palestras que eu assisti, da Nete Guimarães, ela falou uma coisa que me tocou assim, muito fundo. E eu assumi o compromisso comigo mesma de alguma forma, pelo menos no primeiro semestre desse ano, trabalhar a doutrina espírita, em todas as reflexões que eu fosse fazer. Ela disse assim, aquela pessoa que questionada sobre uma das crenças, dos digamos assim, princípios doutrinários, né? E dizer, por exemplo, você acredita na reencarnação? Ou você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Qualquer dos itens ligados à doutrina. E você falar que acredita, mas se você não tiver uma argumentação convincente para falar para outra pessoa por que você acredita, você não é espírita, você é simpatizante. Então, muitas vezes, nós temos crenças, nós acreditamos na reencarnação. Eu acredito. Todo mundo acredita hoje, mas por quê? Qual a argumentação, qual o embasamento que eu tenho para colocar para o outro? Por que eu acredito? É a fé raciocinada, que já dizia Kardec. Então, o nosso compromisso foi, de alguma forma, está pegando de novo os pontos ligados à doutrina e a gente está refletindo um pouco sobre eles, né? Que nós temos uma dificuldade muito grande para estudar, para pegar detalhadamente, fazer um estudo mais sistematizado, e o grande, então, empenho nosso vai ser no sentido da gente estar, talvez, motivando um pouco mais, ou despertando mais o interesse para que as pessoas façam o estudo e procurem saber. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Isso diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. No que é o Espiritismo, ele diz ainda que o Espiritismo é a ciência que estuda os espíritos, né? E o mundo dos espíritos e a vida desses espíritos enquanto encarnados. Então, a doutrina espírita e o espiritismo é tudo que nos interessa, porque nós somos os espíritos. E ele fala, a doutrina coloca de nossa vida, de nosso futuro, de nossos relacionamentos. Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Qualquer pessoa, quando começa a conhecer a doutrina espírita, quando começa a estudar a doutrina espírita, frequentar as casas espíritas, ouve falar que o Espiritismo é o Consolador prometido. E a gente reconhece que várias outras seitas, várias vertentes religiosas também consideram, né, o que eles acreditam, o que eles professam como Consolador prometido. É uma questão de ponto de vista, né? Mas é relevante nós analisarmos que
Jesus, o mestre dos mestres, o governador espiritual do planeta, o nosso único guia e modelo, quando esteve entre nós, antes de partir, prometeu aos seus discípulos que mandaria um consolador. Mandaria alguém que pediria ao Pai que mandasse alguém que pudesse explicar aquilo que não tinha sido entendido, complementar o que não pôde ser dito por causa do nível evolutivo que nós tínhamos naquela época. E esse alguém, ou o consolador que o Pai mandaria, seria principalmente um consolador. Nos traria o consolo pelo conhecimento e pela informação. E nós, quando conhecemos a doutrina espírita, percebemos que ela faz isso tudo. Ela vai ficar conosco e não poderá ser tirado, vai ficar eternamente. Tudo que nós conhecemos através da doutrina, tudo que nós aprendemos e vivemos da doutrina, nós vamos levar conosco. Isso não nos será tirado. Isso vai promover a nossa evolução, permite, através dos livros que nós temos dentro da literatura espírita, principalmente os Kardec, permite que vejamos com um novo olhar o Evangelho de Jesus e realmente nos sintamos consolados e abençoados. Mas por que estudar a doutrina espírita? Por que não basta a gente vir numa reunião, assistir uma reflexão? Por que não basta orar? E por que não basta fazer a caridade? Fora da caridade não há salvação, não é isso que a gente sempre fala? Nós precisamos ser caridosos, sim, é verdade. E os espíritas têm uma preocupação muito grande com isso, está muito certo, justíssimo devemos ter. Mas por que, então, estudar a doutrina espírita? Porque essa é a proposta fundamental da nossa doutrina. Essa é a proposta fundamental da vinda de Jesus entre nós, que trabalhássemos a reforma íntima, que trabalhássemos os nossos valores internos e que transformássemos, nos transformássemos através desses ensinamentos e dos exemplos que nós tínhamos. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. O espírito da verdade, de verdade, a gente vê de várias formas. Quem é o espírito de verdade? Que era o espírito familiar de Kardec, foi quem assessorou todo o trabalho da codificação. É o nosso mestre, Jesus. E ele, em comunicação com Kardec, coloca para todos nós, para que amássemos em primeiro lugar e que instruíssemos em seguida. Porque nós, para que possamos nos instruir com cautela, com zelo, nós temos que amar. E para que possamos amar, o ideal é que tenhamos o conhecimento e informação para embasar esse amor, para que possamos fortalecer esse amor e a fé que nós trazemos. Bom, então, o que é a doutrina espírita? Nós já vimos que é o Consolador prometido e é o quê? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Então, como que nós ficamos conhecendo essas informações sobre os espíritos, que somos nós, sobre o mundo real, sobre a nossa real casa, que é o mundo espiritual, e da relação do mundo espiritual com o mundo físico? Através das informações que os espíritos, quem já está do lado de lá, nos deram. Então, o que aconteceu? Em determinados do século XIX, as mesas nos cafés da França começaram a pular,
começaram a dançar, começaram a chamar a atenção das pessoas, e com todo o estardalhaço possível. E aquilo virou uma festa, aquilo virou uma doença. Todo mundo queria conversar com as mesas. Mas a intenção era realmente chamar a atenção. E alguém se interessar por aquilo, foi o que aconteceu com Kardec. E ele percebeu que atrás daquelas mesas, de toda aquela confusão, existia uma intenção, existia uma inteligência. E trabalhou, né, com afinco em cima disso que ele percebeu. E dedicou o resto da sua vida a pesquisar e a trabalhar essas informações, e aí ele codificou, ele reuniu todas aquelas informações que a espiritualidade estava dando e fez, então, algumas obras. Aí nós podemos pensar, mas ele reuniu de qualquer jeito? Não. O Hipólito Leão Denisard Rivaio, ele era um pedagogo. Ele já escrevia livros, então ele usou o codinome de Kardec, Allan Kardec, exatamente para que a avaliação não se confundisse, né, entre o tipo de obra que ele já tinha desenvolvido e as obras que ele estava desenvolvendo agora. E aí ele começou a questionar os espíritos, e de vários pontos diferentes, porque ele percebeu, de repente, que cada um dava informação com algumas diferenças. E ele começou a filtrar aquilo, ele começou a organizar aquilo, até que ele começou a publicar os livros resultantes desse trabalho. O primeiro livro, então, foi o Livro dos Espíritos, né, tem 119 perguntas de todo tipo, possível e impossível da gente imaginar. Tem algumas perguntas repetidas, ele insiste para que fique esclarecido. Então, é fundamental essa leitura. Nós temos o Livro dos Médiuns, que fala, o Livro dos Espíritos fala a base da ciência e da psicologia. O Livro dos Médiuns fala das relações do mundo invisível com o mundo visível. O Evangelho segundo o Espiritismo, interessante que ele escreveu esse livro em retiro espiritual, né, com a assessoria direta do Espírito da Verdade, e ele coloca os ensinamentos de Jesus na visão da doutrina espírita. Nós temos o livro Céu e Inferno, que ele coloca as consequências dos nossos atos, a questão da nossa vida futura a partir dos erros e acertos de agora. E temos o livro A Gênese, que ele fala da criação do mundo, do surgimento do princípio espiritual, do material, e faz uma comparação com a lei mosaica, dividida em 3 partes, fala dos milagres e das predições. Obras póstumas, foi feito, lógico, depois que ele morreu, né? E uma série de artigos que ele tinha deixado para publicar ainda. O que é o Espiritismo é um livreto que ele lançou entre os 2 primeiros, para esclarecer de uma maneira mais lógica ainda a questão da doutrina. Bom, rapidinho aí em cima dos livros. O que acontece? Nós espíritas temos uma dificuldade muito grande em ler os livros da codificação, os livros de Kardec. Por quê? Porque eles são livros profundos, são livros densos. Então, é melhor ler uma Violetas na Janela, um livro da Zíbia Gasparetto, e, às vezes, nós ficamos nesse envolvimento com uma literatura mais leve e não temos a coragem de sentar e estudar os livros da codificação. Tem uma campanha em São Paulo, nas confederações de lá, que falam assim, começar do começo, comece do começo. Né? Parece óbvio, mas começar do começo se eu quero ser de fato espírita e não simpatizante, eu tenho que ler os livros da codificação. E nada impede que eu pegue o Livro dos Espíritos e todo dia eu leio um capítulo, 2 questões, e continue lendo um romance que eu gosto de ler, que eu acho mais fácil. Mas eu tenho que focar também, principalmente, nos livros da codificação. Segundo Emmanuel, lembrando o codificador da doutrina espírita,
é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação. Então, Emmanuel deixa claro que nós temos que estudar Kardec. Tem uma bibliografia extensíssima, tem livros de Emmanuel, tem livros de André Luiz, maravilhosos. Tudo isso vale a pena ler, devemos ler. Mas o nosso embasamento doutrinário deve ser em cima de Kardec. Até porque os livros de André Luiz são muito mais profundos, muito mais difíceis. E se nós começamos por Kardec, nós vamos realmente compreender e ter um embasamento mais fortalecido. E o próprio Kardec diz: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Que resultado é esse? Será que o resultado que nós queremos chegar através do estudo de Kardec, o estudo na doutrina espírita, é de termos conhecimento, é de sermos intelectualizados? Não. O resultado que nós queremos e precisamos chegar, através do estudo e da leitura de Kardec, é o da renovação interior. Porque quando nós estudamos e compreendemos, aquilo entra de uma maneira tal, né, nas nossas consciências, que nós não desaprendemos. E aí nós vamos mudar a visão de mundo, nós vamos mudar a nossa maneira de ser a partir daquilo que nós aprendemos. E aí nós vamos promover a nossa reforma íntima, que é o grande objetivo da doutrina espírita. É a transformação dos homens, é a transformação da humanidade a partir da transformação individual de cada um de nós. E essa transformação, ela acontece e é fortalecida através do raciocínio lógico, através da fé raciocinada que a doutrina espírita nos dá. Bom, quais são os princípios básicos do espiritismo? Vamos dar uma geral. Nós encontramos, às vezes, 5, 7, os princípios podem ser separados em vários números, e nós vamos trabalhar com 5 de uma maneira geral para a gente se situar melhor. Então, o que é que a doutrina espírita nos ensina? Quais foram esses ensinamentos que os espíritos tiveram tanto cuidado? E foi uma programação muito grande, foi toda uma equipe, né, de espíritos iluminados que trabalharam para poder acontecer, né, essas ideias e essa revolução, né, nas nossas vidas. Primeiro, a existência de Deus. Deus é a existência, né, o ser supremo, causa primária de todas as coisas. Então, ele é de uma bondade superlativa, ele é de uma misericórdia infinita, ele criou tudo, todos os mundos. É lógico que ele não saiu criando cada coisa, existem leis. Eu tenho um livro incrível, eu sempre fui professora de matemática, eu tenho um livro chamado assim, Deus é Matemático. Né? Muito interessante, porque todas as coisas que Deus criou, ele criou a partir de leis sábias. São as leis naturais, que são as leis da física, da química, são as fórmulas que a matemática coloca para a gente de uma maneira tão lógica, né? Tudo obedece a essas leis.
Então, ele é a inteligência suprema. Imortalidade da alma. Nós fomos criados, mas nós daqui para frente não morremos. Nós, enquanto espíritos, somos eternos e fomos criados para a perfeição. Existe o mundo espiritual e o mundo material. Esse mundo que nós estamos vivendo. Mas o mundo espiritual que não está lá longe, está aqui, numa outra dimensão, é o nosso verdadeiro mundo. É lá que é a nossa casa. Aqui nós podemos entender que são situações, né? Nós estamos num BBB mundial para viver determinadas situações que nós precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Estamos juntos porque uns ajudam os outros. E nossa convivência e nosso relacionamento traz aprendizado e amadurecimento para todos nós. O mundo real é o mundo espiritual. É a nossa casa, é lá. Né? Isso aqui, na verdade, é uma ilusão, se a gente puder dizer assim. No mundo espiritual estão os espíritos errantes. E quando nós desencarnarmos, nós seremos espíritos errantes. Enquanto espírito encarnado, nós somos alma, que é o espírito que está encarnado. Ok? Reencarnação. É considerado, né, principalmente pelas outras religiões que não entendem muito da doutrina, é considerado o ponto ápice, né, da doutrina espírita, a reencarnação. Que nós encarnamos várias vezes, encarnamos e desencarnamos, e essas encarnações servem para que possamos evoluir. Passamos determinado tempo no mundo espiritual e voltamos como uma escola, que nós saímos nas férias e voltamos quando terminam as férias para podermos retomar os nossos estudos e aprender um pouco mais. E aí, cada vez, nós vamos aumentando, né, o ano que nós estamos. Por quê? Porque tudo que nós aprendemos e interiorizamos de fato, se nós não colamos na prova, nós vamos conseguir passar para outro ano. Agora, se nós colamos ou vadiamos o tempo inteiro, na hora da prova nós não damos conta, e aí nós repetimos o ano, ou ficamos naquela mesmice até aprendermos a valorizar aquilo que nos acontece. E essa reencarnação, ela traz junto o esquecimento do passado, para que os nossos desacertos, para que as nossas dificuldades de outras vidas, porque no nível evolutivo que nós estamos, nós trazemos muito mais desacertos do que acertos. Esses desacertos, acreditamos que muito mais do que os inimigos do passado, porque nós pensamos assim, esquecemos o passado, né, quando reencarnamos, porque nós não aguentaríamos conviver com os nossos inimigos, no mesmo teto, na mesma situação. Eu, particularmente, acredito que muito mais problemático do que conviver com inimigos do passado é conviver com os desacertos do passado. Nós provavelmente não suportaríamos lembrar das coisas erradas que nós fizemos, do mal que nós já fizemos para alguém, para a tristeza que nós já causamos para o outro. Então, o esquecimento do passado nos ajuda a levar a vida com mais leveza, e os relacionamentos, então, vão crescer a partir daí. Nós temos a comunicabilidade dos espíritos. O mundo espiritual, esse mundo espiritual que é a nossa verdadeira casa, e o mundo físico, eles se relacionam constantemente de várias maneiras. Então, os espíritos, eles comunicam com os que estão encarnados através de influência mediúnica, através de intuição, durante o sonho, através de conversas, em todas as situações, muito mais do que nós pensamos, já dizia o apóstolo Paulo, muito mais do que isso, nós temos influência do mundo espiritual.
Nós recebemos constantemente essa influência. E nós influenciamos e nós passamos informações constantemente para o mundo espiritual. Então, essa comunicabilidade ela tem que ser entendida. Ela tem que ser estudada. A maneira que acontece, como fazer, isso tem que fazer parte da nossa vida, porque isso é básico. Nós somos espíritos. E sabemos que existe um intercâmbio do mundo espiritual, que são os espíritos desencarnados, com a gente. Nós temos que conhecer isso. Que conhecimento, que informação maravilhosa que os espíritos de luz colocaram nas nossas mãos na hora que permitiram ou que coordenaram esse trabalho de informação da espiritualidade para nosso conhecimento, para nossa instrução, né? Nos permitindo avançar. E lei da evolução. Todos nós somos perfectíveis. Todos nós evoluímos. E vamos chegar em determinado momento à perfeição. Esse é um destino, é fatal, não tem jeito da gente escapar da perfeição. Pode demorar. Nós podemos ir devagar, passos de tartaruga, como podemos apressar isso através do nosso esforço, do nosso empenho, né, do nosso trabalho nesse sentido. E esse trabalho começa principalmente pela nossa conscientização, pela nossa percepção dessa realidade que nós teimamos em esconder no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, com as nossas dificuldades e os nossos problemas do dia a dia. Tudo é tão atordoante na nossa vida, tudo é tão depressa, tudo acontece tão rápido, e o nosso foco não é o mundo espiritual, não é a nossa espiritualidade, né? De uma maneira errada, nós focamos no ser material que nós somos. Nós focamos no mundo material que nos rodeia, mesmo sabendo que não é real, que não é o que interessa, que não é o principal para a nossa estada aqui. É um instrumento, esse mundo material, um instrumento de evolução que nós recebemos e que nós não valorizamos. Bom, perdão, esse livre-arbítrio aí foi um lapso, um erro. O Código Celeste. Se nós formos analisar os princípios e as informações que a doutrina nos dá, nós podemos entender, então, que existe um Código Celeste. Existe uma maneira que nós podemos agir e uma maneira que nós temos que usar, né, tá trabalhando para que a gente possa evoluir. E ela começa pelo Evangelho. Jesus veio nos dar o modelo, Jesus trouxe o Evangelho para que nós pudéssemos segui-lo. Nós estávamos tão atrasados na nossa caminhada evolutiva, tão sem rumo, que ele veio pessoalmente para nos mostrar, olha aqui, ó, é assim que tem que ser, é assim que tem que agir. Então, ele falou e fez. Ele mostrou em todos os instantes da sua vida a maneira que nós deveríamos agir para conquistar a felicidade, para alcançar a perfeição para a qual nós fomos feitos. E o tempo todo, ele buscou transformar os homens. Ele transformou apóstolos rudes em inteligências, em pescadores de homens, em pessoas que dominaram suas dificuldades e seus vícios e conseguiram se superar ao ensinar e ao passar adiante os ensinamentos de Jesus. E até hoje nós temos as palavras belíssimas do Evangelho de Jesus, que vem nos ensinar o caminho, a verdade e a vida através de Jesus. Então, é importante que tenhamos consciência disso. Em seguida, vem o livre-arbítrio dentro do Código Celeste. Jesus trouxe o modelo. E nós temos a liberdade de seguir ou não. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos da nossa vida. Mas nós temos que ter a consciência para podermos fazer a escolha certa, para seguirmos os caminhos certos.
E nós espíritas, às vezes, colocamos assim, não tem problema não, fica para a próxima encarnação. Fica mesmo. Né? Deus é um Pai tão amoroso e bom que Ele deixa a gente pagar em quantas encarnações quiser. Mas será que é isso que nós queremos? Será que no ponto que nós chegamos, no nível evolutivo que nós estamos agora, com as conquistas que nós já fizemos, será que o que nós queremos é ficar repetindo de ano, repetindo? Ou nós queremos conquistas morais, valores interiores que robusteçam a nossa fé e nos tornem felizes? Mudar o foco da felicidade para a nossa espiritualidade. Esse é o caminho. E a lei de causa e efeito. Né? Nós sabemos que nós podemos semear o que quisermos, mas a colheita vai ter daquilo que nós semeamos. Né? Isso é a lógica que a vida nos mostra. Ninguém nunca conseguiu plantar arroz e colher feijão. Não tem jeito. Então, realmente, nós temos a liberdade, mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E a consciência de que nós estamos construindo o nosso futuro, hoje, se nós quisermos saber como vai ser a nossa próxima encarnação, vamos parar e prestar atenção no que nós estamos fazendo hoje, no nosso dia a dia, nos nossos vícios, no que nós fazemos nos nossos relacionamentos, e aí nós saberemos se estamos semeando tristezas para a próxima encarnação, se estamos cultivando doenças para a nossa próxima vida. Por quê? Porque hoje nós estamos construindo o nosso futuro, o nosso amanhã. E hoje nós estamos fazendo a colheita da vida passada, de outras vidas, de antes ainda. Então, a doença que nós temos, os problemas que nós trazemos, as dificuldades que nós temos, todas são consequências de desacertos, de vícios, de desinteresse na última encarnação ou nas outras, né? Tudo isso nós trazemos na nossa bagagem evolutiva. Bom, o próximo item dentro do Código Celeste é a sintonia psíquica. Então, nós temos o Evangelho de Jesus, que é o nosso norte, nós temos o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolha, né, na nossa vida, nós conhecemos a lei de causa e efeito, que se eu quero o bem, eu tenho que plantar o bem, e temos a questão da sintonia psíquica, que no nosso dia a dia funciona assim, em todos os instantes. O que eu penso, o que eu quero, o que eu falo, está influenciando na vida que eu estou tendo, não só na vida que eu vou ter. Por quê? Nós estamos em sintonia com os espíritos bons ou inferiores, dependendo daquilo que nós estamos pensando e sentindo. Os nossos sentimentos e as nossas emoções direcionam, né, a nossa vida para um canal de luz ou para as dificuldades ligadas aos espíritos inferiores. Porque, como é constante a comunicação e a interferência no mundo material da espiritualidade, nós vamos ter assistência dos espíritos de luz quando a nossa sintonia for boa, quando nós conseguirmos ligar um canal, ou quando o nosso telefone estiver ligado com os espíritos de luz. Mas, se o nosso pensamento, se o nosso humor, se a nossa tristeza, se os nossos desacertos são muitos, nós entramos em sintonia com espíritos tristes, desajustados, com dificuldades que vão estar junto de nós, não para nos atrapalhar, não querendo dificultar a nossa vida, por uma questão de afinidade. Nós ficamos perto de pessoas que pensam como a gente, que nos agradam, que nos fazem sentir bem. Os espíritos que estão perambulando por aí também. Eles chegam e ficam perto de pessoas que pensam como eles, sentem a mesma coisa. Isso dá uma sintonia, isso dá uma harmonia
né, que faz com que tenhamos sempre essa influência espiritual, boa ou ruim. Bom, no Livro dos Espíritos, nós temos, numa parte dele, as leis morais. E, de alguma forma, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque são coisas que, de alguma forma, mostram o que é a doutrina espírita e elucida para a gente os valores doutrinários. Então, nós temos a lei da adoração. No Livro dos Espíritos, quem nunca leu, pode ir lá ler, que vale a pena. Nós temos um Deus. E é importante para cada um de nós adorarmos esse Deus através da oração, através da meditação, né, através do silêncio interior. Isso é um fortalecimento. Isso não é bom nem para Deus, não, isso é bom para a gente. Então, é fundamental para a nossa estabilidade emocional acreditarmos num Deus e confiarmos nele. A nossa vida vai com mais segurança, vai com mais equilíbrio. Lei do trabalho. Se nós não mantivermos a cabeça e os braços ocupados, nós podemos também cair em desequilíbrio. É a tal da cabeça vazia, oficina de Satanás, não é mesmo? Nós temos que estar sempre, né, envolvidos em algum tipo de trabalho físico ou mental. Não é trabalho escravo, não, gente, mas, de repente, quando você está fazendo uma boa leitura, isso é um trabalho. Quando você ouve uma boa música no seu horário de descanso, quando você envolve nos seus afazeres, quando você ajuda o outro, você pode estar sempre interessado em alguma coisa, envolvido, né, em qualquer tipo de trabalho. Lei da conservação. Todos nós vamos... A lei da conservação é conservar a natureza, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo que depende de nós e que evolui a partir da evolução dos seres que aqui vivem. E nós temos que ter uma consciência ecológica, porque se nós destruirmos, nós vamos arcar com as consequências daquilo que nós fizemos. Porque toda ação tem uma reação. Toda causa, né, vai ter um resultado, vai ter um efeito. Então, nós temos que realmente entender que nós somos responsáveis pelo mundo que nós vivemos, pelo corpo que nós temos, né, por tudo aquilo que nós somos responsáveis e que temos que cuidar. Lei da reprodução. A sexualidade humana é um instrumento de trocas afetivas e para a perpetuação da espécie. Se nós encararmos a sexualidade como um mero prazer, nós corremos o risco de cair na promiscuidade e no vício. Então, nós temos que ter a consciência para encarar a sexualidade como uma obra divina e que realmente nos auxilia no processo evolutivo, né? É a energia da criação, é a energia que realmente, através dela, nos tornamos co-criadores com o Pai. Lei da destruição. Todos nós encarnados, todo ser vivo encarnado no planeta sofre o processo da encarnação e da desencarnação. Sofre o processo da destruição, porque para que possamos renascer, para que possamos reconstruir, nós temos que construir primeiro. E esse processo de desencarnar e de reencarnar são coisas que nós precisamos passar no nível evolutivo que nós estamos. Esse processo, ele auxilia a nossa evolução, ele auxilia o nosso aprendizado, passarmos pela dor da morte e pela dor do nascimento, que os dois são dores. Provavelmente a do nascimento é muito maior do que a da morte, mas são situações que nós devemos viver nesse nível evolutivo que estamos.
Lei da sociedade. Nós vivemos em sociedade e somos responsáveis pela comunidade na qual estamos inseridos. E não só devemos cumprir a lei, seguir a ordem dessa sociedade que nós vivemos, como temos obrigação de zelar e fazer alguma coisa para que a sociedade, a comunidade que nós vivemos melhore. A questão é, não basta não ser mal, não basta não fazer o mal para as pessoas, nós temos que buscar fazer o bem. Não basta só ser um cidadão pacato que não atrapalha ninguém a viver. Nós temos que ser um cidadão atuante. Nós temos que, de alguma forma, auxiliar o progresso da sociedade que nós estamos. A lei do progresso. Todos nós evoluímos e progredimos. Tudo progride. Tudo avança. A partir do momento que o ser espiritual avança, o mundo material também acompanha esse avanço, porque é o reflexo do intelecto do ser espiritual, que somos nós. Então, essa evolução e esse progresso acontecem em todas as coisas e sempre acontecerá. Lei da igualdade. Todos nós somos iguais. É inconcebível qualquer tipo de preconceito racial, religioso, sexual, de qualquer tipo. É imperdoável, inaceitável qualquer tipo de preconceito. Até porque, a partir do que nós sabemos da lei de causa e efeito, nós sabemos que aquele que nós discriminamos, aquela situação que nós discriminamos nessa vida, nós vamos vivenciar em outras vidas no lugar da pessoa que nós, de alguma forma, discriminamos. Porque nós precisamos, não é castigo, é porque nós precisamos vivenciar para aprender a valorizar o outro, para aprender a valorizar e entender aquela situação. E lei da liberdade. Todos nós temos a liberdade de agir do jeito que quisermos, mas nós vamos responder por aquilo que fizermos, em razão direta do desenvolvimento evolutivo intelectual que nós tivermos. Isso significa o quê? Que muito será cobrado daquele a quem muito foi dado. Que quanto mais consciência nós temos da realidade espiritual e das leis de Deus, maior é a nossa responsabilidade e maior é o nosso débito diante da lei divina. Então, nós, principalmente nós espírita, que temos essas informações maravilhosas da espiritualidade, o nosso compromisso é muito grande. Tem gente que não quer estudar a doutrina para não aumentar mais o compromisso espiritual, não é mesmo? Mas nós temos que ter consciência que só o fato de estarmos aqui, de conhecermos o que conhecemos da doutrina, isso já aumenta, né, o nosso compromisso espiritual. Porque nós sabemos das coisas e como elas são. E o que temos que fazer. Lei da justiça, amor e caridade. Englobam todas as outras leis, né, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Porque é nesse amor, é nessa troca, nessa troca que nós estamos exercendo a justiça, o amor e a caridade. Bom, ainda em cima disso tudo, nós temos as ideias básicas da doutrina que envolve, né, cada uma dessas partes e que nós vamos falar um pouquinho a respeito. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós temos a reencarnação, nós temos a evolução, né, presentes aí, que realmente, através das várias vidas que nós progredimos.
Aí lá no mundo espiritual a gente não progride? Não progride. Lá no mundo espiritual, que devemos ficar uma média de 50 anos, alguns menos, outros mais, é onde nós estudamos, é onde nós nos preparamos, é onde nós trabalhamos, fazemos estágios para podermos ter condições de aqui agir e aprender e atuar na sociedade que nós vamos ficar. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E essa fé nós adquirimos como? Pelo estudo. Nós adquirimos através da leitura, nós adquirimos através da busca. É aquela fé que vem da compreensão, é a fé que vem daquela percepção que nós temos, daquela situação que o conhecimento faz mudar a nossa visão das coisas. Uma vez um amigo me deu um livro assim, Por que deixei de ser espírita? Li o livro, achei interessante, mas aí o entendimento que nós tivemos nunca tinha sido espírita, porque uma pessoa que compreende profundamente os princípios doutrinários, os ensinamentos da doutrina, ela jamais desaprende aquilo. Ela não deixa de compreender aquilo, se compreendeu de fato, se interiorizou de fato. Você pode até mudar para assistir cultos em outras igrejas, porque nós temos liberdade para tudo isso. Mas aquele conhecimento, aquela informação que você interiorizou, está lá guardada. E ninguém deixa de acreditar numa coisa quando acredita profundamente e quando compreende por que aquilo acontece. Fora da caridade não há salvação. Que caridade será essa? Porque tem vários tipos de caridade. Realmente é muito importante a caridade que dá o pão, a caridade que dá o vestuário, que permite que a pessoa possa se higienizar, ter um banheiro limpo e digno, dormir dignamente, comer. Mas a caridade é uma coisa muito abrangente. A caridade não é só isso. É a caridade da paciência, tem a caridade da misericórdia, a caridade da compreensão nos nossos relacionamentos, a caridade que nos faz ajudar o outro a entender, a aprender. Tudo isso é caridade. Então, a caridade é tudo aquilo que me faz olhar o outro com empatia e querer o melhor para o outro. E isso nós podemos fazer em todos os momentos de nossas vidas. E se nós não conseguirmos olhar para o outro, percebendo as necessidades que o outro tem e nos doando para sanar essas dificuldades morais, espirituais ou materiais, nós não conseguiremos avançar. Então, os relacionamentos são fundamentais para que essa troca aconteça, porque todos nós somos necessitados. Todos nós precisamos de uma palavra, precisamos de um ensino, precisamos de uma cooperação. Então, a caridade é um laço que amarra a humanidade, que amarra as comunidades, que amarra as famílias no amor, né? No amor que transforma, no amor que trabalha por. Isso é muito importante. Bom, vamos falar rapidamente, para finalizar, sobre a prática espírita, coisas que todos já conhecem, mas que vale a pena a gente estar dando uma retomada. Toda prática espírita é gratuita, dentro do princípio do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Todos nós sabemos que tudo que nós fazemos na vida, ligado ao amor, é de graça. Né? Tudo que nós conseguimos doar, né, através da palavra, através da mediunidade, é uma doação de amor, que Jesus já nos ensinou isso. Então, a doutrina nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não temos nenhum culto exterior dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade.
Então, nós não, quando temos aqui uma tribuna, nós estamos, né, despojados. Isso é uma maneira de estar falando. Nós não estamos usando nada que possa parecer um altar, é porque é uma mesa. Então, a doutrina espírita não usa quadros, não faz culto a imagens, embora, às vezes, como muito recentemente, nós fomos de outras religiões e trazemos ainda, no nível evolutivo que nós estamos, muito arraigado, os cultos que nós tivemos em outras vidas, ou nessa mesmo, que a gente sente tanta falta de um santinho, que às vezes nós colocamos a imagem do mentor da casa, ou a imagem do André Luiz, ou a imagem do Emmanuel, e imagem fala em fotografia. E tendemos a estar colocando aquilo, e a gente deve tentar lutar contra isso, porque são espíritos iluminados que nos auxiliam, que nos dirigem, mas são irmãos nossos, que estão nessa caminhada evolutiva, que estão buscando cada vez mais, no seu processo de evolução, alçar voos mais altos. Eles merecem todo o nosso amor e a nossa consideração, mas nós temos que tomar cuidado para não cultuar fotografias nem imagens. O Espiritismo não tem corpo sacerdotal e não adota e nem usa em suas reuniões, em suas práticas, altares, imagens, velas, etc. Então, são coisas que, se nós temos ainda uma tendência a utilizar, nós devemos ir lutando para afastar, para não precisar, né, desses amuletos mais. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo a submeter-se os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Infelizmente, eu já vi brigas por causa de princípios doutrinários. Não é por aí, né? Então, tem um pensamento, uma historinha, né, que fala que o mestre estava andando com um discípulo, e o discípulo pergunta para ele assim: mestre, qual o segredo da felicidade? Aí o mestre fala assim: meu filho, o segredo da felicidade é não discutir com idiotas. O discípulo fala assim: mas eu não concordo, mestre, com esse princípio. O mestre vira e fala assim: eu também acho, você está certíssimo. Né? Então, na verdade, nós não temos que discutir. Nós temos que tentar mostrar a doutrina, tentar mostrar os valores doutrinários, mas não tentar impor, né? Indicar um livro, mas nós não estamos preocupados que as pessoas venham para a casa espírita. A nossa preocupação é que as pessoas conheçam a doutrina e se transformem a partir dela. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens... Perdão, qual que é meu horário? 15 para 8? Perdão. Está acabando. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião e da diretriz doutrinária da vida que adote. Finalmente, o Espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização entre todos os homens, independente da sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível social ou cultural. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o grande objetivo da doutrina espírita é esse: construir o homem de bem. Por favor, me perdoem, eu confundi o horário, tá bom? Que o Mestre Jesus nos abençoe e fortaleça sempre. Que assim seja.